A realização da Copa do Mundo no Brasil após tantos anos traz uma série de discussões sobre futebol, política e infraestrutura. Alguns aspectos, como o papel do futebol na vida dos brasileiros, o impacto do evento na cidade-sede e a legitimidade da realização de diversas obras, dividem opiniões e enriquecem o debate. O futebol ele é importante para todo brasileiro. É um lazer, não só para mim, como para toda a população. Não sou uma torcedora fanática, né? Como todo brasileiro, o futebol é importante na minha vida. Não curto futebol, eu só gosto de saber o resultado depois do time que eu torço. O futebol é muito importante, eu joguei futebol há muitos anos, conheço futebol a fundo. E tem uma importância bem significativa, é um lazer. Eu acho que o Brasil não pode assim ser o país do futebol. Eu acho que o Brasil tem que se transformar no país dos esportes. Hoje, na verdade, ficou mais um jogo político do que, na verdade, um esporte popular. Eu acho que não vai ficar um legado para o povo de fato. Vai ser mesmo o gasto para embelezar os estádios para um evento onde só a FIFA vai lucrar. E essa Copa do Mundo hoje, para nós aqui, vai deixar um legado de infraestrutura. Todas as obras que tiveram como objetivo a Copa do Mundo são ganhos. Uma parte dessa verba que foi destinada para essas obras poderia ser destinada para outras coisas que são necessárias, como a saúde pública, como a educação. Eu acho que se elas tiverem um uso pós-Copa, né, para a comunidade, né, para uso nos fins de semana, eu acho que aí elas serão úteis. Eu acho que vai ter um ganho sim. Volto a dizer, a benfeitoria que vai ser herdada, né? Mas é um preço caro. Ganhos porque nós temos aí construções de belos estádios, né, em todo o Brasil. Mas em questão do problema é a questão do investimento do dinheiro público nessas obras. Eu acredito que teria as manifestações igual, independente da Copa. Tem a ver. Porque o Brasil teria outras prioridades. Eu acho que não teve nada a ver com a Copa do Mundo no Brasil. O povo começou a mostrar a indignação que tem com os problemas sociais do Brasil. Por mais que eles ainda estejam um pouco atrasados, alguns, né, a maioria talvez, mas eles já estão debatendo política. Para mim, não é um avanço. Para mim é um retardamento, porque pessoas que não querem seguir para frente, eu acho que só retarda. Eu acredito que todo político hoje, quando vai dormir, eu acho que repensa suas atitudes, sim, eu acho que vê que o povo acordou, né? O futebol é um esporte tradicionalmente cultuado no Brasil. E com a realização da Copa do Mundo de 2014 no país, os debates sobre esse esporte se ampliaram para esferas sociais e políticas. Para falar sobre esse assunto, o Pesquisa em Pauta traz uma entrevista com Arley Sander Damo, professor do Departamento de Antropologia da URGS. Confira! Então, professora, eu gostaria de primeiramente agradecer a tua presença aqui no Pesquisa em Pauta e que tu começasse contando rapidamente a tua trajetória como pesquisador. O meu trabalho de mestrado foi basicamente sobre torcidas de futebol. Basicamente trabalhei em torno da ideia do conceito de pertencimento clubístico, que é sobre identidade no âmbito do futebol. Então, o que faz com que um indivíduo se vincule a uma instituição, a uma comunidade de pertencimento, chamada clube de futebol, que faz o vínculo com outros torcedores, das rivalidades entre eles e assim por diante. Então foi um trabalho a partir do qual eu escrevi vários textos depois, inclusive publiquei o livro, a editora da universidade. Aí, com o trabalho de doutorado foi um pouco diferente, foi sobre formação de jogadores de futebol. Era um momento em que se discutia muito a saída de jogadores do Brasil, o Brasil colocado como um grande produtor de pés de obra, né, que foi o termo que eu utilizei, um grande produtor de commodities, que era mais ou menos essa relação, na medida em que nós produzíamos, exportávamos os jogadores, que depois boa parte deles iam para a Europa, e aí faziam o espetáculo e nós repatriávamos as imagens, né? Então fiz um trabalho de comparação Brasil-França, sobre vários aspectos atinentes à formação de jogadores. Foi um trabalho que teve uma boa aceitação no âmbito da antropologia, das ciências sociais, inclusive ele foi premiado, foi publicado.
E eu diria que nas duas ocasiões eu já trabalhava com literatura da área da antropologia da política e da antropologia econômica e da antropologia das emoções. Então são essas três áreas de fundo que orientam a minha produção. E atualmente eu desenvolvo várias pesquisas, né, a partir de 2005, então não só no âmbito do futebol e do esporte, mas também de outras áreas, sem orientandos que não tem nenhuma interface com o esporte. Eu diria que basicamente são essas três coisas que norteiam, né? Emoções, política e economia, e sobre os diferentes aspectos, e mantenho obviamente o interesse no âmbito esportivo e particularmente agora com a questão dos mega eventos. Esse interesse ele foi novamente suscitado, né? E como que surgiu esse interesse em pesquisar antropologia no esporte? Então, é difícil de você apontar uma coisa, mas eu acho que tem uma coisa algo que é decisivo. Eu, na verdade, me formei, eu tenho diploma, pelo menos, em educação física, né? Fiz o curso aqui mesmo na URGS. E embora ao longo da minha formação eu tivesse uma crítica muito forte ao esporte de alta performance, né, que é esse esporte que tem visibilidade midiática, o esporte praticado por profissionais, né, foi o interesse pelas ciências, por uma parte da educação física que trabalhava com uma literatura da área das ciências humanas, que me fez procurar as ciências humanas e eu acabei me estabelecendo por lá, né? Primeiro fui na filosofia, na sociologia e depois me encontrei, digamos, na antropologia. E a outra que os meus professores me incentivaram muito para que eu fizesse um trabalho nessa área, porque eles apontavam como sendo uma lacuna. No Brasil, um país em que o futebol, particularmente, é muito prestigiado, né, por diferentes classes sociais, por diferentes grupos étnicos e religiosos. Ele está muito identificado com a própria construção da nação, né. E qual que tu considera o papel da mídia para transformar o esporte num espetáculo? A mídia tem um papel essencial. Eu diria assim que trabalhando a partir de outras bibliografias, eu começo a tese falando a respeito dos vários futebols, né, e colocando esse futebol de alta performance como sendo um tipo específico, pontual, que é muito diferente daquele futebol que as pessoas praticam no parque, no final de semana, muito diferente, inclusive, do futebol de várzea, que é jogado nesses campos de periferia e tal. E nesse futebol de espetáculo, ele só é um futebol de espetáculo porque ele tem a presença da mídia. Então são basicamente quatro categorias de agentes importantes que são responsáveis pela estruturação desse espaço. Que são os profissionais, jogadores, técnicos, etc. A outra que são o público, basicamente os torcedores, então eu junto alguns elementos do trabalho anterior que eu havia feito. O terceiro elemento são os dirigentes e o quarto é a mídia. Então, o que a mídia faz? Os diferentes mídias, mas particularmente rádio, jornal, televisão, né, e cada qual à sua maneira, há um tempo diferente, né, eu diria que primeiro os jornais, depois o rádio e atualmente a televisão. Eles reinscrevem esse espetáculo numa outra ordem. Então, eles reelaboram esse espetáculo. Se uma coisa é você acompanhar o jogo no estádio, outra coisa é você acompanhar o jogo pelo rádio, outra coisa é pela televisão, outra coisa são as notícias que vão sendo produzidas. E nessa produção de notícias, elas não são simplesmente você relatar uma notícia, mas você produz uma notícia de maneira tal que você supre uma determinada exigência de consumo dos aficionados. São as pessoas que vão ler o jornal, as páginas esportivas em geral, são pessoas que têm um vínculo muito próximo com os seus clubes, então estão interessados em saber notícias e às vezes coisas muito pontuais, muito pequenas, a fofoca do cotidiano, esse tipo de coisa. Então a mídia é fundamental. Se você retirar a mídia, o esporte de alta performance ele faz assim, ele murcha completamente. Então ela é um elemento tão importante quanto os profissionais. E o que são os mega eventos esportivos? O que os constitui? Então, na verdade, mega eventos são
um conjunto de eventos articulados em torno, em geral, de um evento principal. Pensemos em Copa do Mundo, por exemplo. O que é o evento principal? São aqueles jogos, em torno de 60 jogos, que são realizados num período de não mais do que 40 dias e que acontece de cada 4 em 4 anos. O que é o mega evento? É todo aquele conjunto de outros eventos, e não apenas jogos, mas poderia ser pensado desde as eliminatórias até a Copa das Confederações, toda a preparação, mas também aqueles eventos relacionados com a preparação dos locais dos jogos, construção de arenas, preparação de todo um esquema de segurança para receber turistas, melhorias na mobilidade urbana, inaugurações, protestos, noticiários, interpretações. Até essa entrevista que eu estou comentando contigo é uma espécie de, não é um mega evento, mas é um pequeno evento que está de alguma maneira articulado com esse mega evento. Então, o que caracteriza um mega evento é que ele tem muitos eventos articulados e que permite, então, primeiro, uma grande possibilidade de se falar a respeito dele por diferentes entradas distintas, né, diferentes recortes. Você pode recortar por várias áreas dos saberes. É difícil de fazer uma síntese dele, embora como eventos esportivos, digamos, o eixo central é em torno do esporte, particularmente no caso da Copa é o futebol, diferentemente das Olimpíadas, mas que ele mobiliza uma sociedade de uma perspectiva muito mais ampla. E que impactos tu destacaria em nível local e em nível nacional desses mega eventos, que é o que foi discutido hoje no painel, né? E que outros impactos tu acha que ainda vão vir por causa da Copa e das Olimpíadas, enfim, que vão acontecer no Brasil? Bom, para te responder, né, a lista seria extensa, né? Então, digamos assim, acho que um dos impactos mais destacados até o presente é que se coloca em discussão uma ideia de coletividade. Então, eu não sei se antes na história do Brasil já se discutiu tão abertamente, por exemplo, a questão da destinação dos recursos públicos quanto nesse momento. E isso se deve, em boa medida, pelo tipo de empenho que foi realizado pelo governo para se realizar a Copa do Mundo. Então, eu acho que esse é um impacto, é que no momento em que se discute a sociedade no seu conjunto, né? Acho que em poucos outros momentos se usou tanto a expressão nós, os brasileiros, nós, o Brasil, estamos fazendo alguma coisa. É como se a sociedade, por alguma razão, se sentisse engajada dentro desse processo. Então, isso é um impacto, não é necessariamente negativo nem positivo. Eu acredito que o fato de se discutir isso abertamente é positivo, né? E ele é, obviamente, um dos principais. Um outro impacto, que é um tanto óbvio, né, mas é que existe uma série de realização de obras, né, de mobilidade urbana, em outras áreas que não só a área esportiva. Então, é o que se diz que os mega-eventos servem muito como catalisadores de obras. Então, de novo, eu não sei se isso é positivo ou se isso é negativo. Há quem diga que é positivo na medida que permite, digamos, um esforço conjugado para a realização de várias obras. Há quem diga que, na verdade, é um efeito negativo e perverso porque você acaba criando mecanismos para agilizar a realização dessas obras em função de que elas são associadas a essa rubrica, uma rubrica de um evento que ele tem um tempo para acontecer, então elas precisam ser agilizadas, que por conta disso certas discussões que seriam importantes de serem realizadas, ouvindo-se mais amplamente a comunidade, se discutindo mais amplamente os impactos dessas obras, elas não são realizadas sob a justificativa de que não há tempo para isso, que elas precisam ser realizadas urgentemente. Então, acaba se escamoteando um pouco a questão do planejamento e outras questões do gênero, né? Então, eu acho que os impactos eles são muito diversificados, depende
E eu acho que o ponto positivo para mim, antropólogo, que tenta pegar os vários pontos de vista a respeito, é que efetivamente está acontecendo no Brasil uma apropriação diferenciada dos mega-eventos. Eles são discutidos desde um ponto de vista crítico até de um ponto de vista talvez engajado seria o termo mais adequado, que são aquelas discussões feitas por grupos que têm, digamos, interesses muito mais manifestos e que efetivamente vão ter benefícios com a vinda de turistas, com a realização de grandes empreendimentos e coisas do gênero. Até que ponto tu achas que essas manifestações que estão acontecendo contra a Copa, ou então contra os gastos públicos, né, feitos em função dela, representam um amadurecimento da população, um amadurecimento político da população? Eu acho assim, é uma pergunta difícil de ser respondida. Primeiro, eu acho que, inclusive já escrevi um texto a respeito disso. Eu acho que o que aconteceu em junho, naquele momento que ficou conhecido como as Jornadas de Junho, foi um momento muito sui generis, em que, e boa parte do que aconteceu em junho se explica em função da realização da Copa das Confederações e de um momento em que a nação brasileira estava preparada para um tipo de celebração, para um tipo de evento festivo, que é o tipo de preparação que ela normalmente faz quando esse time da CBF, que representa o Brasil nas Copas do Mundo e que, digamos assim, representa bem do ponto de vista dos brasileiros, não só porque ganha, mas também porque é um time que ele preenche uma ideia do que seria um Brasil desejado, né? Um país que contempla todos os tipos, né, étnicos, em que eles trabalham juntos, eles cooperam e eles vencem. Então, é uma imagem muito positiva a respeito do que é o Brasil, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros. Então, esse momento, quando o time participa dessas competições, há um afloramento do sentimento de pertencimento nacional. Tanto é que crianças, mulheres e mesmo homens que normalmente não participam das competições esportivas clubísticas, eles se integram. Todo mundo assiste, ou quase todo mundo assiste, os jogos da seleção. Então, a Copa das Confederações era um pouco isso, era um momento de festividade. Só que, ao mesmo tempo, estavam acontecendo protestos em função dos aumentos das passagens. E as duas coisas coincidiram. E qual é que é o ponto, para mim, o ponto culminante? É que quando entrou essa manifestação contrária às passagens, ela se cruzou com um outro tipo de mobilização. E ela arrastou para dentro da discussão o tipo de investimento que o Brasil havia feito nos estádios. E aí os estádios eram um centro, e não mais o time da CBF, mas a preparação do Brasil para a Copa. E não era mais a questão da nação, mas era a questão do governo. E aí se passou a questionar para quem eram aqueles estádios. E aí houve um curto-circuito, ou seja, a ideia, o time da CBF é o time inclusivo, que representa toda a nação. Mas os estádios apareceram como um espaço de exclusão, porque eles foram construídos, embora com dinheiro público, mas para privilegiar um tipo de torcedor de um padrão de classe média alta, ou seja, eles são muito excludentes. E a população em geral se deu conta de que os estádios, embora a Copa vai acontecer no Brasil, e com empenho de recursos brasileiros, não são os brasileiros que vão assistir a Copa do Mundo. Ou seja, a grande maioria, 99% dos brasileiros vão assistir a Copa no Brasil como sempre assistiram, sentados na sua casa. Então isso causou uma espécie de indignação, tanto mais era, bom, por que essas arenas, por que esse dinheiro todo, se nós não vamos poder assistir? Então, as duas coisas se juntaram ali e deu aquela explosão de mobilização. Então, acreditar que aquilo ali seja um indício de uma tomada de consciência, de que aquela mobilização tenha algum resultado mais consistente, de que ela tenha desdobramentos, influências em outros setores da sociedade, eu acho um otimismo um pouco exagerado, eu não partilho. E tanto é que eu escrevi o texto basicamente no calor da hora,
e mantenho ele em linhas gerais, né? Então, quando eu escrevi, eu disse, bom, esse texto ele só funciona, ele só vai estar, os argumentos só são consistentes se essa manifestação retroceder. E de fato ela retrocedeu. Né? Você não vê mais aquela gente toda que estava na rua, voltou para suas casas, né? Só restaram umas mobilizações mais pontuais, que eram, digamos assim, de grupos que já estavam mobilizados anteriormente e que tradicionalmente estão cotidianamente mobilizados, né, em movimentos sociais e que têm lutas, né, bastante pontuais. Então eu vejo dessa maneira. Uhum. Bem, professora, as perguntas são essas. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, é isso. É isso, então tá, muito obrigada. Disponha.